A paz do Senhor, linda e abençoada Igreja de Cristo. A paz do Senhor, meu querido pastor. Arrou. Meus amados, nós já estamos ao vivo e hoje é a terceira aula que está acontecendo às terças-feiras sobre bibliologia. Porém, antes da leitura bíblica, eu quero agradecer aos irmãos que oraram a meu favor. Eu fiquei com a Covid, durante um período de 15 dias, tive que ficar em isolamento em casa. Não tive sintomas fortes, mas eu tive a Covid, foi comprovado. Sexta-feira eu fiz um novo teste e aí deu negativo. Ontem já voltei às atividades de atendimento clínico, mas a gente fica com sequela, fica com muito desânimo, vontade de ficar deitado, o corpo fica muito enfraquecido ainda. O certo seria eu poder ficar mais uns 15 dias, mas eu não posso me dar o luxo de ficar sem fazer nada, Hoje, talvez se eu fosse seguir a orientação de algumas pessoas, eu não estaria aqui na igreja. Mas eu me sinto em condições de estar, vou estar ministrando de uma forma mais serena. Você sabe que eu sou muito dinâmico para falar, E aí essa dinâmica faz você perder muita energia, e eu vou me segurar um pouquinho mais para não perder tanto, até porque não parece, mas eu já sou coroa. Ninguém acredita que eu sou coroa. Fazer o quê? Quantos querem ouvir Deus falar através da palavra? De um amém? Amém. Quero informar aos irmãos também que o presbítero Rafael já foi liberado pelo médico. Ele não veio hoje, mas quinta-feira, querendo Deus, ele vai estar aqui. Não voltou ao trabalho ainda, mas está liberado já, tá ok? Vamos estar lendo a palavra do Senhor. Eu quero convidá-los para abrir as vossas Bíblias em Mateus, capítulo 22. Mateus, capítulo 22. E vamos estar lendo do versículo 24 até o versículo de número 30. Depois a igreja vai repetir o 29. Está conosco ali Aleph e a Mandinha. A Mandinha é filha dessa igreja, Era pequenininha aqui, A Mandinha que está uma moça de 14 anos. E o maninho Aleph também, que quando eu assumi aqui era um molecotinho, agora já é um senhor, chefe de família. E tem outras pessoas nos visitando também. Os nossos visitantes são bem-vindos, podemos dizer amém? Amém. Então eu vou ler, você vai acompanhar na sua Bíblia. Mateus, capítulo de número 22, versículos 24 ao 30, que diz assim: dizendo mestre, ou melhor, vamos ler o 23. No mesmo dia chegaram junto dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo: mestre, Moisés disse, se morrer alguém, não tendo filhos, casará seu irmão com a mulher dele, suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte o segundo e o terceiro, até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos dos céus. Vou contar até 3, a igreja vai repetir o 29. 1, 2, 3. Jesus, porém, respondendo, disse: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Amém. Sentados. Por que eu fiz essa leitura? Porque nós estamos falando, toda terça-feira tem sido falado matérias teológicas. Falei de escatologia, falei de pneumatologia e agora estou falando de bibliologia. E a
Bíblia diz que o povo se corrompe por falta do conhecimento. Muitos pastores não ensinam, muitas igrejas não ensinam, mas nós precisamos ensinar. A igreja é um local que trabalha a formação espiritual, formação pessoal e formação intelectual também. Então é importante que haja ensino dentro das igrejas. Hoje eu estarei falando, eu iniciei falando aqui de bibliologia, falei termo da origem de bibliologia como livro, material gráfico empregado na Bíblia originalmente, falei do autor da Bíblia na última aula, falei dos nomes canônicos da Bíblia e falei do tema central da Bíblia, que é Jesus Cristo. Hoje eu estarei falando sobre a estrutura e classificação dos livros da Bíblia. A estrutura e a classificação dos livros da Bíblia. Qual a matéria que estuda a Bíblia? 1, 2, 3. Bibliologia. Mais forte, qual a matéria que estuda a Bíblia? Bibliologia. Qual a matéria que estuda o Espírito Santo, que foi as aulas anteriores? Pneumatologia. Qual a matéria que estuda as últimas coisas, que foi há uns 2 meses atrás? Escatologia. Isso dá-se o nome de um estudo teológico sistemático. Por exemplo, o povo pentecostal, com todo respeito, porque sou pentecostal, nasci no meio pentecostal, fui batizado no Espírito Santo aos 7 anos, falo em línguas estranhas, tenho comunhão com Deus, mas o povo pentecostal tem um erro gravíssimo, de não estudar. Lamento, mas é real. O pentecostal, ele acha que basta sapatear e está tudo certo. Deu uns gritinhos, opa, é do céu. Nem sempre. É importante estudar, é importante adquirir conhecimento. Aí o povo pentecostal tem conhecimento? Sim, claro que tem. Porém, a maioria, claro que existem as suas exceções, né? Mas a maioria tem um conhecimento bíblico desordenado. O que é isso, pastor? Conhecimento bíblico desordenado. Igual catálogos de telefone, onde uma coisa não tem nada a ver com a outra. Isso às vezes é complicado, porque se dá uma oportunidade ao irmão, ele chega no púlpito, ele lê um texto bíblico, fala um montão de coisa que não tem nada a ver com aquilo que ele leu, porque não tem um conhecimento sistemático. Os que estão entendendo, digam amém. Amém. Então vamos para a classificação dos livros da Bíblia. A Bíblia divide-se em 2 partes principais: Antigo e Novo Testamento. Só para relembrar, o Antigo Testamento foi escrito no hebraico, algumas porções no aramaico, conhecido também como siríaco. Pastor, esse aramaico, conhecido como siríaco, que língua é essa? A língua dos babilônios. O Novo Testamento foi escrito no grego, tá? O Antigo Testamento foi escrito antes do nascimento de Cristo, tá? O Antigo Testamento foi escrito antes do nascimento de Cristo e o Novo Testamento depois da morte de Cristo. Quando se fala da Bíblia e se perguntar a maioria dos crentes pergunta assim: qual o primeiro livro da Bíblia? Todos vão dizer, ou a maioria vai dizer, Gênesis. Por quê? Quando você abre a Bíblia, o primeiro livro daqui é Gênesis. Se você perguntar assim, qual o primeiro livro do Novo Testamento? A maioria vai dizer Mateus. Por quê? Se você abrir o livro, a Bíblia, no Novo Testamento, o primeiro livro do Novo Testamento que está é Mateus. Mas o primeiro livro a ser escrito do Antigo Testamento não foi Gênesis, o primeiro livro foi Jó. O primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito não foi Mateus, foi a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Pastor, e por que não está em primeiro lugar? Porque Gênesis é começo. A Bíblia não está em ordem cronológica.
Os que estão entendendo, digam amém? Amém. Ok. Então não esqueça que o Antigo Testamento foi escrito antes do nascimento de Cristo, o Novo Testamento após a morte de Cristo. Tá? A Bíblia tem um total de 66 livros. Quantos livros tem a Bíblia? 66. E tem um total de 1189 capítulos. Quantos capítulos? 1189 capítulos. E tem um total de 31.173 versículos. Quantos versículos? 31.173 versículos. E tem 773.692 palavras e 3.566.480 letras. Gente, é muita coisa. Tudo inspirado por Deus. Aí eu fico pensando, meu Deus do céu, Martinho Lutero conseguiu, em tempo recorde, escrever tudo quando botaram fogo nas Bíblias. Então, Deus levanta homens capazes para continuar valorizando a Bíblia. Então, de acordo com o tipo da tradução, essas informações que eu dei para vocês sobre capítulos, versículos, palavras e letras, isso vai de acordo com as traduções. Você pode encontrar uma informação diferente. Essa informação está com contradição? Não. É porque vai da tradução que foi feita. Tá? Os 66 livros da Bíblia podem ser classificados por assuntos na seguinte ordem: lei, história, poesia, profecia, evangelhos, história da igreja primitiva e apocalipse. Então vamos lá. Primeiro, lei. Primeiro é o quê? Lei. Tá? Então lá no Antigo Testamento, primeira divisão é lei. E na lei são os primeiros 5 livros da Bíblia, conhecido como o Pentateuco, chamado pelos judeus de Torá, reconhecidos pela maioria dos judeus e cristãos como sendo de autoria do grande legislador hebreu Moisés, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. São os primeiros 5 livros da Bíblia, chamado de Pentateuco. Segunda divisão é história. Qual a segunda divisão? História. Dentro da história, nós temos ao todo 12 livros de história: Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 dos Reis, 2 dos Reis, 1 das Crônicas, 2 das Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Isso são históricos, porque fala da história de Israel. Tá? Depois a terceira divisão é poesia. Qual é a terceira divisão? Poesia. Ao todo são 5 livros. Quantos livros de poesia? 5 livros: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão. Representa a categoria dos livros poéticos ou devocionais da Bíblia, contendo o seguinte: um drama poético, livro de Jó; poesias lírica, livro de Salmos; didática poética, livro de Provérbios; ídilos poético, livro de Cantares de Salomão; didática filosófica, livro de Eclesiastes. Então aqui dentro da Bíblia existe uma riqueza. Aí vai um conselho aqui para os pais. Você quer que seu filho seja extremamente educado? Você quer que seu filho seja extremamente prudente? Você quer que seu filho tenha sucesso na vida em todas as áreas? Incentive o seu filho a ler Provérbios, de preferência em voz alta. Na minha época do quartel, eu comi provérbio. E às vezes, como eu faço terapia de casal,
às vezes, e a maioria dos meus pacientes são pessoas evangélicas, às vezes eu passo essa terapia para o casal. Pessoal, vocês vão fazer uma terapia em casa, isso é terapia. Vocês vão ler provérbio em voz alta. Aí eu dou a dica: lê 2 capítulos por dia. De que forma? O senhor lê o primeiro versículo, a senhora lê o segundo, o senhor lê o terceiro, a senhora lê o quarto, assim sucessivamente. No final dessa leitura, fica a dica para você que está em casa me assistindo, no final dessa leitura, vocês dêem as mãos e ore a Deus dizendo: Deus, nos ajude a melhorar o nosso relacionamento. Na maioria das vezes funciona, porque ali ensina relacionamento, respeito, procedimento. Deu para vocês entenderem? E é um livro didático que traz ensinamentos profundos, que é o livro de Provérbios, tá? Então vamos lá. Aí a quarta divisão, profecia. Qual a quarta divisão? Profecia. E ao todo de profecia são 17 livros. Quantos livros de profecia? 17, tá? Isaías, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Corresponde aos livros que levam o nome dos respectivos profetas literários. Profetas literários são profetas que escreveram, que nem todos os profetas escreveram. Por exemplo, João Batista foi profeta. João Batista escreveu algum livro? Não. Então ele não é um profeta literário e tantos outros. Durante 3 séculos, a sequência dos profetas clássicos hebreus constituiu um fenômeno totalmente ímpar na história. O profeta é sempre um gênio da linguagem, cujo ritmo e simbolismo desafia o mais brilhante tradutor a alcançar um inimitável original. E estão divididos em 2 grupos. Quantos grupos estão divididos esses 17 profetas? 2. 2, pastor? Sim. Profetas maiores e profetas menores. Quais são as divisões? Profetas maiores e profetas menores. Profetas maiores, 5 profetas. Profetas menores, 12 profetas. Preste bem atenção, eu sou muito detalhista para explicar. 5 livros de profetas maiores, porém 4 profetas maiores. Não existiu 5 profetas maiores. Aleluia! Estão entendendo? Existiu sim 4 profetas maiores e 5 livros de profetas maiores. Pastor, me explica esse negócio. Beleza. Por que tem 5 livros dos profetas maiores? Porque Jeremias escreveu 2 livros. Jeremias escreveu Jeremias e Lamentações de Jeremias. Os que estão alcançando a explicação de um amém. Isso são coisas simples, mas que é importante. Você vai dar uma aula na escola bíblica dominical, você vai dar uma palestra, você vai pregar, isso enriquece a sua pregação. Isso vai mostrar para quem estiver te ouvindo que você estuda, que você tem conhecimento, que não está ouvindo um curioso, que não está ouvindo um acomodado, ele está ouvindo alguém que tem apreço pela palavra. Porque só estuda a palavra quem tem apreço pela palavra, quem ama a palavra e quem tem interesse em manter comunhão com Deus. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, profetas maiores, nós temos Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Profetas menores são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. O termo pregado para maiores ou menores não se refere ao mérito ou à notoriedade do profeta, mas ao tamanho do livro ou à extensão do respectivo ministério. Teve profetas que tiveram um ministério mais longo, mais extenso. Outros tiveram um ministério menor, mais curto.
Não quer dizer que o profeta maior é mais importante do que o profeta menor, ou que o profeta menor é inferior ao maior. Todos são profetas. Abram parênteses. A mesma coisa é a questão de pastor. Não existe pastorzinho nem pastorzão, existe pastor. Aleluia. Você é pastor? Então você é pastor, não interessa. Pastor, mas eu não dirijo igreja. Não interessa, você é pastor. Pastor, eu sou pastor de uma igreja pequenininha, com 50 membros. Não interessa, você é pastor. Vocês lembram que Moisés, quando dividiu lá as lideranças, tinha líder, tá? De 10, tinha líder de 50, tinha líder de 100, líder de 1000. É líder, não importa quanto você está liderando. Os que entenderam, digam amém. Amém. Então, nós vimos aqui a divisão do Antigo Testamento. Recapitulando, o Antigo Testamento é lei, história, poesia, profecia, tá? Essas são as divisões do Antigo Testamento. Na semana que vem, nós vamos falar da divisão do Novo Testamento. Semana que vem, vamos falar de quê? Divisão do Novo Testamento. Não falte. Tomara que o Covid não me pegue de novo, porque meu amigo médico, quando eu fiz o resultado, fiz o teste, e aí eu fui, liguei para ele, falei que tinha feito o teste e tinha dado negativo, e mandei o resultado para ele. Ele olhou e falou assim: olha, pelo resultado, você está imune, mas corre o risco de pegar de novo, cuidado. E disse que se pegar de novo é pior. Jesus me guarde, me liberta. Então, eu nem vou lá para a porta dar cotovelada, soco em ninguém, estou fora, ok? Deus guarde vocês, tá? Quantos aprenderam alguma coisa nesta noite, digam amém. Amém. Você em casa, não perca na próxima terça-feira e ore para o Covid, a Covid não me pegar de novo, tá bom? Deus abençoe vocês, muito obrigado.